na parte de quinta-feira, um tipo diferente de Messias. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6 e vamos ler os versos 34 em diante. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde, e assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Quando os discípulos voltaram da primeira viagem missionária, Jesus Cristo convidou-os para descansar. Os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele, Jesus, lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, pois havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Cristo ansiava um retiro, para que pudesse estar com os discípulos, sozinho com eles, e tinha muito para lhes dizer. Por isso Jesus disse em Marcos 6:31, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Cristo é cheio de ternura e compaixão para com todos os que trabalham no seu serviço. Interessante quando Jesus Cristo convidou os discípulos para repousarem um pouco. Queridos, aqueles que trabalham incessantemente, aqueles que não tomam tempo para descansar, deveriam prestar atenção ao conselho de Jesus Cristo: vinde aqui à parte e repousai um pouco. Queridos, conquanto devamos trabalhar ativamente pela salvação dos perdidos, cumpre-nos também consagrar tempo para a meditação, para a oração, para o estudo da palavra de Deus. Unicamente o trabalho realizado com muita oração e santificado pelos méritos de Cristo poderá ser eficaz. Repetidamente, na história da vida de Jesus aqui na terra, nós encontramos o registro de que ele se retirava para lugares solitários, para estar a sós com Deus em oração. Se Jesus Cristo precisava passar noites de oração, é porque você e eu, pecadores como somos, fracos como somos, precisamos orar muito mais. Precisamos ouvir individualmente a voz de Jesus a nos falar ao coração. Quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos perante Jesus, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Eu vou repetir. Quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos perante Jesus, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Ele nos manda: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós precisamos nos aquietar. Não é só correr de um lado para o outro, não é só viajando de uma cidade para outra. Precisamos repousar. Precisamos nos aquietar. A paz que você procura está no silêncio que você não faz. Esse Jesus que se retirou para um lugar isolado, para estar a sós com os discípulos, não teve muito tempo a sós. Da encosta, Jesus contemplou a ondulante multidão e o coração de Jesus se moveu de compaixão, porque eram
como ovelhas que não têm pastor. Deixando o seu retiro, encontrou um lugar apropriado onde os podia atender e curar as suas enfermidades. O dia estava a morrer. O sol descia no ocidente e, todavia, o povo se deixava ficar. Jesus trabalhou o dia inteiro sem alimento e nem repouso. Estava pálido, de fadiga e de fome. E os discípulos rogaram a Jesus que deixassem o povo ir embora, porque não tinham o que comer. Mas diante desta sugestão dos discípulos de que Jesus deveria despedir o povo, Jesus falou algo que eles ficaram surpresos. Jesus disse: dai-lhes vós de comer. Queridos, eles ficaram surpresos porque eles não tinham como dar de comer para aquele povo. Só existiam 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Como alimentar uma multidão de 5.000 com 5 pães e 2 peixes? E Jesus orou e começou a dividir os pães e os peixes, alimentando os 5.000. Jesus ergueu o véu do mundo da natureza e manifestou o poder em contínuo exercício para o nosso bem. É Deus quem alimenta cada dia milhões de pessoas, através do alimento que vem dos campos da colheita. Eles então recolheram 12 cestos cheios de pães e peixes, e o conteúdo desses cestos foi distribuído entre a multidão, e levaram para casa pães e peixes, e assim os que tinham ficado em casa puderam ouvir as boas novas de Jesus Cristo, porque mesmo os que ficaram em casa puderam comer dos pães e dos peixes multiplicados por Jesus Cristo. Cristo realizou a multiplicação dos pães e dos peixes pelo poder do Deus Pai. O Espírito Santo nele habitava. Cristo recebeu do Pai, passou para os discípulos e os discípulos passaram para a multidão. Queridos, nós temos que receber de Jesus e então passar para as pessoas. Nós somos o canal da bênção. Só podemos transmitir aquilo que temos. Primeiramente, você e eu precisamos nos assentar aos pés de Jesus para receber de Jesus, entesourar Jesus no nosso coração, recebermos dele o pão da vida, a água da vida, e então nós podemos distribuir. Na mesma proporção em que continuamos a dar, continuaremos a receber. Quanto mais dermos, tanto mais receberemos. Jesus Cristo era possuído pelo Espírito Santo. Ele não usava os seus poderes divinos, mas ele vivia em plena comunhão e na dependência do Pai. Ele recebia a unção do Espírito Santo cada dia para saber onde ir, para realizar os milagres. Jesus Cristo orava antes de realizar os milagres. Queridos, Jesus Cristo quer fazer de mim e de você os seus instrumentos, os seus servos. Nós precisamos dar continuidade a este ministério maravilhoso de Jesus, que pregava, que curava, que alimentava, que estendia a mão sobre os doentes. Estamos nós dispostos a ser as mãos de Jesus? Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e que você seja uma fiel testemunha de Jesus. Amém. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, continue a derramar sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai, a passar tempo contigo, a sós contigo, em oração, entesourando Jesus e sendo batizados pelo Espírito Santo. Faze-nos portadores desta mensagem. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor, e amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.